Olá, meu irmão e minha irmã, e a você, todo homem e toda mulher que vive neste mundo atual, suas alegrias e suas esperanças. Estamos aqui nessa segunda aula sobre o sentido da vida, deste caderno 26 dos cadernos do Concílio, rumo ao Jubileu de 2025. E quero iniciar essa aula com o número 10 da Gaudium et Spes, justamente como falávamos na primeira aula. Esse caderno número 26 tem como base, como seu fundamento, a Gaudium et Spes, essa constituição pastoral da Igreja, que fala assim, no número 10: na verdade, os desequilíbrios de que sofre o mundo atual estão ligados com aquele desequilíbrio fundamental que se radica no coração do homem. Porque no íntimo do próprio homem, muitos elementos se combatem, enquanto de uma parte ele se experimenta como criatura que é multiplamente limitado, por outra sente-se ilimitado nos seus desejos e chamado a uma vida superior. A Gaudium et Spes, ela diz muito em cada um de seus números, e ela quer dizer para nós, nesse pedaço dela, que o homem vive essa grande tensão dentro de si. Então, o homem vive uma tensão entre a sua imanência e o seu desejo pela transcendência. Todo homem, independente de professar ou não a fé, vive dentro de si a tensão da sua imanência e da sua transcendência. Vamos pensar que o homem como que o homem que não tem fé experimenta imanência e transcendência, se nós pensamos como cristãos na transcendência a nível Deus, né? Deus é a nossa transcendência, Cristo é a nossa transcendência. Chegar à imagem de Cristo, refletir a imagem de Cristo é a transcendência de todo homem. Então, como o homem que não professa a fé vive? Nos seus desejos, no seu sentir-se finito e, ao mesmo tempo, sentir desejo de algo infinito. E nesse sentir desejo de algo infinito que o homem busca tantas coisas, que o homem busca tantas respostas. Então ela continua assim ainda, a Gaudium et Spes, atraído por muitas solicitações, vê-se obrigado a escolher. Fala de um homem que escolher entre elas e renunciar a algumas. O quanto é difícil para o homem no mundo, e assim para todo o povo de Deus, a perda, a renúncia, toda escolha implica uma perda. E é isso que diz a Gaudium et Spes, que a partir do momento que você escolhe aquele bem, até quando escolhemos o bem, você escolhe aquele bem para vivê-lo agora, você está de alguma forma renunciando a um outro bem. Vamos tentar explicar com uma vivência. Por exemplo, eu sou religiosa, eu escolhi a vida religiosa. Para escolher a vida religiosa, eu fiz uma renúncia ao matrimônio, mas não porque ele não é bom. Ele é um bem e é um dom, mas para escolher um dom, eu precisei renunciar a um outro dom. Na vida humana, é sempre assim. Para escolher alguma coisa, eu preciso renunciar a outra. O que acontece na dinâmica do ser humano é que muitas vezes aquilo que não é um bem em si mesmo
vem revestido de um bem. E às vezes eu acredito estar escolhendo um bem porque dentro de mim tem uma busca forte pela verdade, uma busca por aquilo que é bom. Todo homem é bom. E seria até um erro teológico dizer o contrário, que no homem habita o mal. No homem, no interior de todo homem, habita Deus e habita o bem. Ele tende para o bem, ele tende para Deus. E isso é uma coisa belíssima de nós percebermos, né? De nós acreditarmos que o homem tende para Deus, que toda a humanidade, cristão ou não, ela tende para Deus, porque ela tende para a verdade, e a verdade para a pessoa de fé é Deus. E ainda quero dizer para você, trazer para você uma palavra sobre como nós cristãos podemos nos aproximar de todo homem e de toda mulher e de toda a humanidade. De que forma então você e eu, como cristão, e essa é a grande provocação da Gaudium et Spes, pode responder ao sofrimento humano? Quando o sofrimento nos toca, é mais difícil dar essa resposta ao mundo. É mais difícil dizer, vai passar, tá tudo bem. Quando você perde um ente querido, quando você passa por uma situação, vamos pensar nos encarcerados, né? Por uma situação de prisão, não você, um familiar, vamos pensar um familiar seu. Quando nos toca o sofrimento, é mais difícil dar uma resposta. É mais difícil dar uma resposta à perda. E quero trazer para vocês uma parte daquilo que o Papa Francisco falou no encontro com os capelões dos presídios no ano de 2013, que se encontra aqui no caderno 26. Ele dizia assim: por que ele está lá e não eu, que tenho muitos motivos para estar ali? Faz-me bem pensar nisso, pois as debilidades que nós temos são as mesmas. Por que ele caiu e eu não? Para mim, trata-se de um mistério que me faz rezar e me aproximar dos encarcerados. Essa é um belíssimo exemplo de que nós cristãos, quando vemos o caos do mundo ou as coisas mais terríveis que possamos ver no mundo, possamos nos aproximar de alguma forma, admitindo que aquele caos que existe dentro do coração humano existe no nosso também. Existe no nosso também. Para dar uma resposta às situações atuais do mundo, nós precisamos reconhecer que as situações mais difíceis que vemos fora de nós também estão dentro de nós, também habitam o nosso coração. Isso nos coloca no nosso lugar, nos coloca num lugar de humildade, nos coloca num lugar de assumir a nossa humanidade. E assumindo a nossa humanidade, nós estamos fazendo jus àquilo que somos, cristãos. Porque o Cristo que nós seguimos, e diz o caderno conciliar, não é um herói legendário. Ele andou por caminhos empoeirados, ele comeu com as pessoas, chorou e sorriu. O Cristo que nós seguimos é um Cristo encarnado, é um Cristo que assume a humanidade, é um Cristo que pela sua encarnação uniu-se de certo modo a cada homem. Trabalhou com as mãos humanas,
pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com um coração humano, nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Se nós tivemos realmente, se você e eu tivemos realmente um encontro autêntico com Cristo, esse encontro marcou a nossa vida, marcou a nossa memória, marcou o nosso corpo. E marcados por Cristo e porque portamos dentro de nós, levamos dentro de nós, carregamos dentro de nós o próprio Cristo, nós podemos ser no mundo, não esquecer que devemos ser no mundo cristãos. E um cristão assume tudo o que também vê no mundo, mas dá uma resposta diferente. E a resposta é sempre Jesus Cristo, nosso Senhor.